Amém, igreja? Boa noite, a paz? Amém. É sempre um prazer, uma honra e uma responsabilidade subir no altar do Senhor. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Amém? Nós vamos falar sobre o altar. Amém? Sobre o altar das nossas vidas. E como buscar a presença do Senhor e como ter a presença do Senhor em nossas vidas. Como o nosso altar deve estar. E para isso eu gostaria de convidar a igreja a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. 1 Reis 18, a partir do versículo 30. É uma passagem muito conhecida. Essa passagem alguns conhecem porque leram e outros conhecem por conta da música do Fernandinho. Mas muitos conhecem essa passagem que nós vamos ler, que é quando Elias enfrenta os profetas de Baal e os 450 profetas expostos em nu. Amém? Vamos ler? A partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar dos... Eu não falei não? 18. 1 Reis 18. 1 Reis 18, versículo 30. Ok? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Repita comigo: quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual deu a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar. Repita: edificou o altar. Em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha. Repita comigo: armou a lenha. Armou a lenha. E dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água. Repita comigo: enchei de água. Enchei de água. Pastora, a senhora está tão didática hoje. Estamos didáticos hoje, que era a participação da igreja. Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o uma segunda vez. E fizeram uma segunda vez. E disse ainda: fazei uma terceira vez. E fizeram uma terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor. Repita comigo: caiu fogo do Senhor. Caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, eu entrego, Pai, o momento dessa ministração, dessa palavra, pedindo, Senhor, primeiramente, Pai, perdão pelos meus pecados, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, Pai, que assim como o Senhor fez com o teu servo Isaías, Senhor, vem tocando os meus lábios com brasas vivas, Pai, diretamente do teu altar. Que a tua igreja, Pai, esteja com o coração aberto para receber essa ministração. E que hoje, Senhor, seja noite de restauração de altares, Pai. Para que a tua presença gloriosa desça sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre essa igreja e sobre essa cidade. No nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Contextualizando a passagem que nós lemos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18. Elias viveu em um período de grande apostasia da nação de Israel. Os versículos anteriores ao versículo que nós iniciamos lendo, que foi o versículo 30, vem falar sobre o que os profetas de Baal estavam tentando fazer para que houvesse fogo no altar que eles tinham levantado aos seus deuses. E nada aconteceu. Se você tiver curiosidade, ou se você já leu e quiser ler os versículos anteriores, você vai ver que durante aquele momento os profetas de Baal, eles gritavam, eles se cortavam, eles chamavam pelos seus deuses, mas nada acontecia. Nesse meio tempo, Elias até brincava, até zoava eles, porque ele dizia: gritem mais alto, façam mais barulho, porque talvez eles estejam dormindo, eles não estão ouvindo. Elias sabia exatamente quem eram aqueles deuses que não eram deuses verdadeiros e sabia quem era o seu Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos hoje. E esse período de apostasia que a nação de Israel vivia iniciou bem antes, bem logo após a morte do rei Salomão, onde houve ali uma divisão nas tribos, houve uma divisão no reino de Israel. Se você for estudar a história do povo de Israel, chegou um momento da história em que houve uma divisão no reino. Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono, e Roboão, durante uma disputa ali, uma situação política, que os sacerdotes chegaram para ele para conversar, para dialogar, Roboão, em vez de tomar conselho dos anciãos do povo, ele tomou o conselho de seus amigos jovens. E isso resultou na divisão das tribos de Israel, em que foi dividido em Reino do Norte, que seria Israel, e Reino do Sul, que agora seria o Reino de Judá. Amém? Tudo bem até aqui? Amém. Ok. Quem foi que assumiu o primeiro reinado de Israel, pastora? Foi um homem chamado Jeroboão. Pastor, esse homem era um homem de Deus? Não. Esse homem não era um homem de Deus. E desse homem que assumiu o primeiro reinado de Israel até os reinados seguintes, até que Israel fosse levada cativa, foram todos reis maus. Todos os reis de Israel foram reis maus. O reino de Judá teve ainda alguns reis bons e alguns reis maus, mas todo o de Israel foi governado por reis cruéis e reis maus. E Jeroboão foi o primeiro deles. Jeroboão, ele era um homem idólatra, ele não seguia os caminhos do Senhor, e isso acabou trazendo idolatria para o reino de Israel. Um desses reis, e é esse rei que está aqui no contexto que nós lemos aqui na passagem de 1 Reis, foi um rei chamado Acabe. Acabe, ele era um rei mau, ele era um rei cruel. Acabe era esposo de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa do rei Tiro. Ela era filha dele, ela era filha de um sacerdote de Tiro, desculpe, e ela era uma influenciadora, uma incentivadora ao culto a Baal, que eram deuses, que eram outros deuses em que eram praticados cultos naquela época. Várias práticas pagãs começaram a acontecer ali no reino de Israel, inclusive práticas de abusos sexuais, práticas de sacrifício de crianças. Então muitas perversidades aconteceram durante o reinado de Acabe e Jezabel. E Acabe, ele era altamente manipulado e controlado por sua esposa Jezabel. Amém? Tudo bem? Além desse paganismo que foi instaurado por Acabe, por sua esposa Jezabel, Jezabel também promoveu uma grande perseguição aos profetas. Muitos profetas do Senhor naquele tempo foram caçados, foram assassinados. Eles morreram por serem profetas do Senhor. Ela queria acabar com todos os profetas do
profetas que adoravam ao Deus Baal, amém? E nesse contexto tão cruel, tão difícil que Israel estava vivendo, Acabe se levanta. Acabe se levanta como um remanescente. Eram vários profetas que ou haviam sido assassinados ou estavam escondidos. Imaginem a situação de perseguição que esses profetas... Elias, eu falei quem é Acabe. Vocês vão se concentrar, gente. Podia ter deixado passar. Imagine a situação que esses profetas do Senhor estavam vivendo. Estavam sendo perseguidos por essa mulher chamada Jezabel. E ou eles haviam sido assassinados, ou eles estavam escondidos para não morrerem. Então, onde estavam os profetas do Senhor nesse tempo? Ou estavam mortos, ou estavam escondidos. Porque se eles aparecessem, eles seriam mortos. Amém? E então surge um homem. Quem, pastora? Elias. Elias, ele se levanta. Elias, ele tomado de ousadia, tomado de intrepidez, ele se levanta sobre a ordem do próprio Deus para ir de encontro, para ir enfrentar esses profetas. Ainda está... Confio? Oi, só. Oi. Só não posso cair, né? É da certo. Então, continuando aqui, Acabe, ele se levanta. Poderia ter sido morto? Poderia. Poderia ter acontecido tudo com Acabe, mas Acabe, ele se levanta sobre a ordem do Senhor para ir contra o rei da nação naquele tempo, para ir contra essa mulher, para enfrentar os profetas e estar ali no meio daquela batalha épica. Eu fico imaginando a cena, aquela batalha que aconteceu no Monte Carmelo, uma batalha em que um único homem contra 850 profetas, que eram 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de um outro Deus. Imagina o tanto de gente que tinha ali, e Elias sozinho, aos olhos humanos, porque a palavra do Senhor fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Então, queridos, Elias, ele certamente teve muita coragem. E Elias, além de coragem, ele conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus verdadeiro, ele conhecia o seu poder, ele conhecia a sua majestade. Aquele povo, ele era o povo escolhido de Deus. Apesar de estar vivendo um tempo de idolatria, apesar do povo de Israel estar vivendo um tempo de apostasia, ele era ainda o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus. Eles conheciam a história do Mar Vermelho, quando o mar se abriu e eles saíram do Egito. Eles conheciam a história quando as muralhas de Jericó caíram. Eles conheciam a história do povo deles e tudo que Deus já tinha feito por eles. As 10 pragas no Egito, como Deus sustentou eles no deserto. Qual era o problema daquele povo, naquele tempo? Eles conheciam a história, mas eles não conheciam Deus. Eles não tinham vivência com Deus. Eles foram manipulados, eles foram envolvidos em uma cultura pagã. Então eles podiam até conhecer a história, mas eles não conheciam de fato quem era Deus. Eles não caminhavam mais com Deus. Eles já vinham há muito tempo sem caminhar com Deus. Então aquele povo, ele estava indo por esse caminho da idolatria. E Elias, como esse remanescente, como esse profeta ousado do Senhor, ele se levanta porque Elias, ele queria provar para o povo que existia um Deus que estava acima de todos aqueles outros deuses. Elias queria mostrar para o povo que só o Senhor é Deus. Elias queria mostrar para o povo quem era o Deus verdadeiro. Elias queria mostrar para aquelas pessoas como era caminhar com Deus, o que era caminhar com Deus, o que Deus poderia fazer na vida deles e naquela nação, se eles decidissem seguir os caminhos do Senhor. Amém? Então Elias foi direcionado pelo Senhor para desafiar esses profetas. Então Elias, ele ergue um altar, ele oferece um sacrifício
e ele vê o fogo de Deus descer. Amém? Diante de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, nós vamos entrar agora em algumas passagens, em alguns tópicos, para que a gente possa entender o que Elias de fato fez e como Elias fez, para que eles pudessem receber esse fogo de Deus vindo diretamente dos céus. Amém? Em primeiro lugar, vocês lembram que algumas palavras-chave eu pedi para vocês repetirem comigo? Amém? O primeiro tópico é restaurar o que está quebrado. Primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. Aquele altar, ele estava quebrado. Elias estava lá no Monte Carmelo. Entenda que, historicamente, o Monte Carmelo, ele era um monte usado para adoração a Deus. Ali, em outros tempos, foi levantado um altar para que o povo levasse sacrifícios a Deus. Com o passar do tempo, esse altar ele começou a ficar em desuso, porque a idolatria começou a acontecer ali no contexto daquele povo. Então aquele altar ele estava em ruínas, aquele altar estava quebrado. E o Senhor ele não se move naquilo que está quebrado. O Senhor ele não se move naquilo que está fora do lugar, naquilo que não está em acordo com o que ele direcionou a fazer. Então a primeira coisa que Elias fez, qual foi, pastora? Elias restaurou o altar do Senhor. Um altar que antes era usado para adoração, mas agora estava destruído. Trazendo para os nossos dias, o que é o altar do Senhor? O que seria o altar do Senhor para nós? O altar do Senhor, queridos, para a gente, é a nossa vida. Nós somos o próprio altar. A sua vida deve ser um altar para o Senhor. E quando as pessoas têm usado as igrejas como que deveria ser um lugar para adoração a Deus, para adorar qualquer coisa menos a Deus. Lembram que eu falei que o Monte Carmelo deveria ser um lugar usado para adoração a Deus, estava sendo usado para cultos a outros deuses e o altar estava totalmente quebrado? Queridos, nos nossos dias de hoje isso tem acontecido. O nosso altar, a nossa vida, nós temos usado não para adorar a Deus, mas para adorar outras coisas. Quantas pessoas adoram placas de igreja? Quantas pessoas adoram pastores? Quantas pessoas adoram influenciadores? Quantas pessoas adoram cantores gospel? Olhe o contexto onde que nós nos encontramos e compare com aquilo que o povo de Israel viveu, se não é semelhante, se não existe algo que sempre está acontecendo no nosso meio. Um altar que deveria ser utilizado para adoração. O que a palavra de Deus fala sobre o nosso corpo? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós não temos dado muitas vezes espaço e lugar para esse Espírito Santo habitar em nós. A adoração que deveria ser usada através dos nossos lábios, do nosso comportamento, das nossas atitudes, nós temos usado para profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que deveria ser a habitação do Espírito Santo. Esse altar das nossas vidas, ele vai sendo despedaçado à medida em que nós nos deixamos levar por intrigas, à medida em que nós nos deixamos levar por fofocas, por vãs doutrinas, por ensinamentos que fogem daqueles que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nós congregamos em uma igreja que não é uma igreja saudável e que começam a colocar pensamentos na cabeça da igreja que não são pensamentos que vêm do coração de Deus, e a igreja começa a se levar por esses ensinamentos. Olha o que aconteceu com o povo. Era um povo escolhido por Deus, mas com a cultura que eles estavam envolvidos, com a manipulação de uma mulher, de um rei, eles estavam adorando outros deuses a ponto de sacrificar crianças em um altar, que antes era um altar levantado para exaltar o nome do Senhor. Olha o nível daquilo que estava acontecendo naquele tempo.
E aí você pode me dizer hoje ou me questionar: pastora, mas nós não vemos sacrifícios de crianças em igrejas, por pior que seja. Talvez sacrifícios de criança não. Talvez práticas sexuais não. Mas tantas outras coisas sim. Como utilizar o altar do Senhor para enriquecimento próprio. Para tirar dinheiro da igreja para enriquecimento próprio. Para falar besteiras e tantas outras coisas que acabam confundindo o povo e levando para a ignorância pessoas que muitas vezes estão ali sedentas por um milagre, sedentas por conhecer um Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja, não é nem buscando Deus. Se eles acharem uma irmã da revelação que entregue algo para ele já está satisfeito. Infelizmente, muitas pessoas estão procurando igrejas porque querem apenas receber algo. E tem pessoas que estão em cima de altares, utilizando isso, se aproveitando disso para trazer engano, para trazer corrupção, para trazer mentiras para dentro daquilo que deveria ser sagrado, que é a noiva. Amém? Continuando aqui, Elias, ele utiliza 12 pedras. E essas 12 pedras simbolizavam a tribo de Israel. Simbolizava cada tribo. São 12 tribos e Elias pega 12 pedras. Por que, pastora? Vocês lembram que eu falei que o reino estava dividido? Queridos, onde há divisão, a presença de Deus não se manifesta. Onde há divisão, a presença de Deus não se manifesta. O reino estava dividido. E Elias utiliza essas 12 pedras como uma simbologia de que o reino de Israel ele seria novamente unificado. Que o reino de Israel ele seria restaurado. Ele desejava a restauração, e para que o fogo do Senhor descesse novamente sobre aquela nação, essa restauração ela precisaria acontecer. Queridos, um reino dividido ele não subsiste. Uma igreja dividida ela não agrada a Deus. Uma casa dividida ela não traz a presença de Deus. Quantas pessoas com a casa totalmente destruída, com os seus lares totalmente divididos, em que pai não fala com filho, filha não fala com mãe, irmãos que brigam, filhos que matam, mães que... Gente, como a presença de Deus vai se manifestar em um lar altamente dividido? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, de acordo com aquilo que estamos aprendendo aqui com a história, com a Bíblia, com a palavra de Deus, é restaurar esse altar e acabar com as divisões. Acabar com tudo aquilo que divide uma igreja, uma casa, uma nação. Restaurar altares nos lares, restaurar altares nos nossos corações. Muitas vezes são os nossos corações que estão quebrados. Muitas vezes os nossos corações estão destruídos, cheios de ressentimento, cheios de amargura. E nós precisamos restaurar esse lugar de adoração ao nosso Deus, amém? Como chegar na presença de Deus com esse coração tão endurecido, tão cheio de raiva, tão cheio de ressentimento? Como a palavra vai penetrar se não há solo fértil para receber essa palavra, essa mensagem? Facilmente essa mensagem vai ser sufocada por espinhos. Ou vão vir aves de rapina e irão levar esse alimento, essa palavra, essa semente. Ou será colocada em terra seca, que não vai ter profundidade, não vai ter raízes, e essa palavra vai se perder. Então nós precisamos restaurar o altar dos nossos corações, dos nossos lares, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Pastora, como nós vamos influenciar a nação? Querida, a palavra de Deus fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Quantos profetas estavam agindo em nome do Senhor
exemplo que nós lemos aqui. Quantos? Me digam, quantos? Quantos, igreja? Um profeta contra vários outros profetas de outros deuses que eram guiados por outros deuses. Um profeta. Como não acreditar na palavra do Senhor que diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos? Não subestime o poder da sua oração. Não subestime o que você pode fazer pela sua casa. Não subestime o que você pode fazer pela sua igreja. Não subestime o que você pode fazer na sua cidade. E muito menos na sua nação. Amém? É triste ver o que está acontecendo com a igreja de Cristo. É muito triste. Um altar, gente, isso aqui é sagrado. E tem muita gente fazendo isso aqui, um local, fazendo disso profano. Sem entregar uma adoração verdadeira. Sem entregar aquilo que de fato o seu coração, o que Deus deseja do nosso coração. Utilizando o altar para enganar pessoas, utilizando o altar para manipular, utilizando o altar para, como eu já falei, para enriquecimento. É triste ver o quanto muitos altares de muitas igrejas por aí estão quebrados. Estão fazendo da igreja, que é algo santo, é a noiva de Cristo, um circo, levando a adoração para qualquer outro Deus, menos para Deus. Menos para Deus. Por isso, queridos, hoje, a palavra que o Senhor traz para o nosso coração é de restauração. É de restaurar esses altares. Ai, pastora, mas eu não posso falar pela igreja do fulano. Não, queridos, vamos falar primeiro pela nossa casa. Vamos falar primeiro pela nossa vida. Vamos primeiro cuidar do altar da nossa igreja. Vamos primeiro ser aqueles que não vamos ser aqueles que vão destruir altares, mas que vão restaurar altares. Amém? Em segundo lugar, após reconstruir o altar, Elias armou a lenha. E o que seria a lenha, pastora? Abram comigo em Levítico capítulo 6, versículo 12. Levítico 6, capítulo 12. A lenha, ela era necessária para a manutenção do fogo do altar. Amém? E lá em Levítico, o Senhor dá a orientação aos sacerdotes de como isso deveria ser feito. E a palavra diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Só até aí. Não, mais um versículo. Aí. O fogo arderá. Pronto. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A lenha, queridos, ele representa as nossas práticas. As nossas práticas espirituais. As práticas que nos levam a ter um relacionamento íntimo e direto com o Senhor. Como a oração, como o jejum, como a meditação da palavra, como a entrega da vida, que são necessários para alimentar essa chama. Que são necessários para alimentar esse fogo. Aqui na passagem, volta aqui no versículo 12, ele fala assim: o fogo que está sobre o altar arderá e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele dia sim, dia não. Mas o sacerdote acenderá nele lenha uma vez por mês? Uma vez por semana? Não, né? O sacerdote acenderá a lenha nele ou seja, todos os dias. Então como é que eu posso me alimentar da palavra só no domingo? Como que eu posso me alimentar da palavra só na quinta-feira? Como que eu posso me alimentar da palavra dia sim, dia não? Ou quando eu tenho tempo? Como eu vou manter essa chama acesa se eu não estou fazendo aquilo que a palavra do Senhor me orienta? O sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã para que o fogo permaneça aceso. Queridos, não adianta, se nós não alimentamos a presença de Deus na nossa vida, uma hora ela vai esfriar. Uma hora esse fogo vai esfriar.
Ai, pastor, é só um culto. Não, pastor, é 2 cultos. Não, pastor, daqui a pouco você dá um mês sem vir à igreja. Não, pastor, é só hoje que eu não tive tempo. Não, amanhã eu também não consigo. Com pouco é uma semana. 2 semanas sem ler a Bíblia. 3 semanas sem pegar. Sem ouvir um louvor, sem se alimentar. Esse fogo, ele está sendo alimentado? Não está. Ele está esfriando. Cada dia que passa, esse fogo, ele está esfriando. E esse fogo, ele simboliza a presença de Deus em nossas vidas. E sem lenha, sem a lenha da devoção constante, essa chama da fé, que representa a nossa relação com Deus, ela vai se apagar. Isso é normal, isso é a coisa mais simples que poderia acontecer. Se eu não alimento uma chama, ela se apaga. Se eu faço uma fogueira e eu não fico colocando lenha nela, ela vai apagar. O nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Se eu não alimento esse relacionamento, ele vai se esfriar dia após dia. E não se espante quando as velhas práticas que você tinha aberto mão, quando você se converteu, voltar a bater na sua porta. Quando você começar a ter vontade de fazer aquilo que você já não fazia, que você já tinha entregado ao Senhor. Porque o velho homem volta, gente. O velho homem, ele volta. E essa manutenção do fogo no altar, com o acréscimo da lenha, simboliza o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso diário, a nossa responsabilidade de cultivar essa fé. Vocês concordam comigo que Deus está fazendo a parte dele? Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Não é um relacionamento unilateral, é um relacionamento bilateral. Eu sou casada, se só o meu esposo alimenta o nosso relacionamento com amor, vai chegar uma hora que vai esfriar. Se eu não devolvo aquilo que ele me entrega, vai chegar uma hora que ele vai se afastar, vai chegar uma hora que vai esfriar. Com relação a amizades, com relação ao nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa, amém? Sem lenha não há fogo, e sem fogo não há sacrifício. Como está escrito lá em Provérbios capítulo 26, sem lenha o fogo se apaga. Simples assim. Sem intimidade o fogo se apaga. Sem busca o fogo se apaga. Sem oração o fogo se apaga. Sem meditação na palavra o fogo se apaga. A gente esfria. E a lenha é o combustível que mantém essa chama acesa. E esse combustível, voltando a repetir, é o nosso relacionamento com o Senhor. É a nossa constância espiritual. É o nosso dia a dia. É no meio dos nossos afazeres. É na loucura da correria da vida, com criança, com trabalho, com lavando louça, lavando banheiro, cuidando de casa, de menino, no trabalho, lidando com o chefe, menino gritando, e a gente pedindo, Senhor, tem misericórdia. É isso, é no ordinário, é no nosso dia a dia, que a presença de Deus, ela vai se tornar extraordinária e sobrenatural. É no dia a dia, não adianta você querer fazer algo extravagante todos os dias. É no ordinário, é na simplicidade do evangelho, da busca, do relacionamento, que uma obra extraordinária de Deus se manifesta. É como nós conversamos aqui em algumas reuniões de oração esse mês. Esse mês, hoje é 31 ainda, o motivo do nosso propósito era o mover do Espírito Santo. E nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre como trazer esse mover. E lá em Atos 2 vem falar que a igreja ela se reunia diariamente. Diariamente a igreja se reunia para orar, para buscar o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que Jesus tinha falado que ia mandar quando ele fosse. Não foi na primeira oração, não foi na segunda oração, não foi na terceira reunião, eu nem sei qual reunião foi. Mas acontece que do ordinário veio o extraordinário, do ordinário veio o sobrenatural. Daquelas práticas diárias que a igreja estava fazendo, o Espírito Santo desceu naquele lugar. E naquele dia muitas vidas se converteram.
muitas vidas receberam Jesus, muitas vidas se converteram a Cristo. Amém? Queridos, quando nós não alimentamos essa chama, qualquer brisa leve, não precisa ser um vendaval, um tornado, não. Qualquer brisa leve vai fazer esse fogo apagar. E infelizmente, querido, essas brisas, elas podem ser sementes tão ruins que invadem o nosso coração e começam a semear coisas tão ruins, coisas que vão consumindo a gente de dentro para fora, doutrinas que não vêm do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, amém? Em terceiro lugar, a preparação do sacrifício. Elias preparou o sacrifício e pôs sobre a lenha. O sacrifício não é sobre se chegar a Deus com mãos vazias. Não é sobre, cheguei, não tenho nada, e até o louvor, eu não trouxe nada para a mesa. Jesus, ele já fez tudo, pastor, já? Mas nós precisamos de sacrifício. Nós precisamos entregar para o Senhor. E muitas vezes esse sacrifício é o que? A nossa obediência. Muitas vezes esse sacrifício é a nossa entrega. Muitas vezes esse sacrifício é abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Muitas vezes esse sacrifício é entregar aquilo que eu não quero entregar, porque o Senhor está me pedindo para entregar. Sacrifício é viver o Evangelho, é viver a verdade do Evangelho. Sacrifício é eu abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus anseios. Porque existe um Deus que sabe todas as coisas. Existe um Deus que conhece e sonda todas as coisas. Existe um Deus que sabe o que é melhor para mim sem nem eu mesmo saber. Talvez eu acredite que para mim o melhor seja o X, mas Deus diz, filha, não é o X, é o Y, eu quero que você vá por esse caminho. E mesmo sem entender, em oferta de sacrifício e obediência, você seguir por esse caminho, mesmo sem entender. É entregar o que nos custa, é entregar aquilo que nos tira da presença de Deus. Querido, durante tanto tempo, eu sonhei em fazer mestrado e estudar doutorado fora. E eu falava pro meu esposo, na época a gente não era pastor, porque a gente é pastor há 2 anos só. Na época nós éramos obreiros da igreja, eu acho que na época nós éramos só diáconos, né? Mas Deus já tinha no coração, principalmente dele, essa fidelidade àquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E eu dizia assim, amor, estou terminando a faculdade, eu quero fazer mestrado, vamos embora, vamos ter oportunidade de eu fazer doutorado em outro país, vamos para o Canadá, vamos para outro país, vamos sair do Brasil. E aí ele dizia assim para mim, Tatiana, eu não vou sair do lugar onde eu estou enquanto Deus não mandar. Eu não vou frustrar os planos e os sonhos que Deus tem para a minha vida. Eu não arredo o pé daqui se eu não ouvir a voz de Deus dizendo que é pra gente ir. Aí eu, tá bom, vamos ficar no Brasil. Mas quantas vezes eu precisei abrir mão de sonhos seculares, de sonhos que eu gostaria de ter realizado, porque Deus disse que nós deveríamos ficar. Porque Deus disse que Ele tinha planos e promessas pra gente aqui. Quantas vezes o Senhor nos pediu para abrir mão de coisas que eu não queria. Mas esse é o sacrifício de obediência que o Senhor nos pede. Quando nós entendemos que Ele sabe todas as coisas, os pensamentos dEle são maiores, são melhores do que os nossos. Nós precisamos entregar aquilo que nos afasta de Deus. Vocês concordam comigo que se eu tivesse ido estudar fora, isso teria me afastado de Deus? Eu não estaria aqui hoje. Eu estaria vivendo outra coisa, em outro lugar. Sei nem se eu ainda estava casada. A gente não sabe. O mundo secular envolve a gente em uma teia, em algo que o nosso coração anseia. E isso muitas vezes destrói os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Não permita que os seus sonhos sejam, que os sonhos do Senhor para a sua vida sejam destruídos pelos seus sonhos pessoais. Por aquilo que você almeja no seu coração. Porque se não está de acordo com o que Deus quer, aquilo que Deus iria fazer na sua vida vai ser frustrado. Amém? Então, queridos, nós devemos entregar o nosso arrependimento genuíno a Deus.
entregar o orgulho, entregar a altivez, entregar a falta de perdão, entregar pecados que estão muitas vezes escondidos, encobertos, pecados que você deixa ali debaixo do tapete, que quando está todo mundo dormindo em casa, você vai acessar, achando que ninguém está vendo, achando que está sendo oculto, mas os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim, igreja. Nós podemos fugir dos olhos de muitas pessoas, mas dos olhos do Senhor nós não fugimos. Nós podemos usar máscaras para muitas pessoas, mas para o Senhor não existe máscara. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que tem aí dentro de você. Ele sabe o que é falso, Ele sabe o que é verdadeiro. Ele sabe a sua luta diária em querer renunciar à sua carne. E Ele também sabe que se dentro do seu coração existe uma renúncia que você tenta passar para as pessoas, tenta passar para o seu pastor, tenta passar para a sua liderança, mas dentro de você, você não quer abrir mão. Dentro de você, você não tem coragem de sacrificar nem de entregar. Ele sabe todas as coisas. Como nós vamos clamar para viver o favor de Deus, o sobrenatural de Deus em nossas vidas, se não há essa renúncia? Se não há busca, se não há intimidade, se não há leitura da palavra, se não há comunhão, como? Cristo fez o maior sacrifício por nós. Ele se entregou, Ele nos perdoa. Só que agora nós devemos colocar diante dele as nossas falhas, os nossos erros, para que nós sejamos libertos, para que nós possamos viver uma vida com Ele em plenitude, em liberdade, sem amarras, sem grilhões, sem nada segurando os meus braços, sem pecados impedindo que eu avance, porque parece uma âncora nos meus pés, que não me deixam avançar, que não me deixam viver aquilo que Deus quer por nós, que quer por mim, que quer por você. O maior sacrifício que nós podemos fazer com Ele é de entregar as nossas vidas em obediência em seu altar. Querido, chega de uma vida vazia, de puro emocionalismo, onde eu só choro quando aquela música... Querido, a música ela emociona, a música ela nos toca. Se eu só viver isso, essa emoção, ela não é genuína, ela não é verdadeira, ela é passageira. É como... eu peco e eu tenho um remorso. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso, ele gera ali um peso na consciência, mas o verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. Ele gera mudança na mente, mudança de comportamento, mudança no caráter. É a mesma coisa em relação à emoção. Se for uma emoção vazia, falsa, você vai se emocionar ali, você vai até achar que é por causa que é do Senhor, mas é porque é uma canção que tocou uma ferida tua, uma canção que mexeu contigo em alguma lembrança, ou algo que você está vivendo no momento, mas não é algo verdadeiro, que vem de dentro da gente, que busca a presença de Deus. Palavras que nós honramos com os lábios, mas que o nosso coração, na verdade, está distante do Senhor, como a palavra diz. Essa deve ser a nossa entrega diária, a renúncia do nosso eu, para que Deus ele venha crescer em nossas vidas, diminuindo, a ponto de não restar mais nada, a ponto de nos tornarmos um copo vazio de tudo aquilo que nós somos ou achamos que somos, para que o próprio Deus venha encher esse vaso, esse copo. Amém? Como o pastor sempre fala aqui, do que adianta nós termos sucesso ministerial, ou sucesso financeiro, ou uma vida próspera, ter influência, mas ter o nosso relacionamento com Deus e a nossa família totalmente destruído? De que vale? De que vale ter esse sucesso se Deus não está conosco? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, como a palavra nos fala? De que vale? Será que nós temos parado e refletido que nós precisamos entregar o nosso melhor a Deus? E não apenas aqueles 5 minutos antes de dormir, ou aquela coisa assim bem rápida. E aí no domingo a gente vem, levanta as mãos, muitas vezes nem levanta, muitas vezes nem adora, mas deseja viver os sonhos, deseja viver o chamado,
deseja cantar aqui no altar, deseja servir, mas não faz nada, mas não busca. É só o desejo de querer ter, de querer viver. Muitas vezes não é nem para agradar a Deus, é para mostrar para as pessoas algo, para mostrar para as pessoas que servem, para mostrar para as pessoas que têm algum prestígio dentro da igreja. Queridos, os dons que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas não são para exibicionismo, não são para exaltação do nosso eu. Os dons, eles são para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo. Não é para nós mesmos, não é para usar de forma egoísta, não é para querer aparecer, não é para querer ser conhecida como a irmã da revelação. Não é. Os dons é para a edificação do corpo. Nós precisamos refletir em quais são as nossas reais motivações. O que é que nos motiva? Onde está o nosso coração? A palavra de Deus fala que onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. O que nós estamos buscando? Qual é a pedra preciosa que nós estamos buscando? Qual é o tesouro que nós estamos buscando? Quando nós descobrirmos que Jesus, Ele é o nosso maior tesouro e o nosso coração estiver nele, nós caminharmos em direção a isso, todo o resto vai ser consequência. Dons vão vir de forma natural. Ministérios vão vir de forma natural. O extraordinário vai vir de forma natural. Não é barganha. Viver com Cristo não é barganha. Não é eu dizer, Senhor, eu vou te dar algo, o Senhor me dá outro em troca. Não é. O sacrifício foi feito. Ele já entregou tudo por nós. Ele já se entregou para nós. Ele foi um sacrifício vivo, mais puro, perfeito que poderia ter existido. A gente fica muito, quando a minha vida estiver perfeita, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, eu vou para a igreja, quando eu passar no concurso, ou quando eu conseguir um emprego. Barganha com Deus? Quando eu conseguir isso, aí eu vou? Quando eu tiver um carro, eu vou? Quando eu tiver emprego, eu vou, gente? Quantas pessoas nós conhecemos, você conhece, eu conheço, que passaram a vir para a igreja apenas nos momentos mais críticos da sua vida. Apenas quando estava tudo errado, tudo quebrado, casamento destruído, vida financeira destruída. Quantas pessoas nós conhecemos assim? E a igreja recebe, acolhe, Deus transforma, Deus cuida daquela área. E quando está tudo bem, de repente a pessoa some. Volta exatamente para o lugar de onde queria ter saído quando chegou aqui na igreja. Onde estava o coração dessa pessoa? Estava realmente no Senhor? Ou o tesouro dela era apenas resolver aquela dívida? Ou o tesouro dela era resolver um problema no seu casamento? Ou o tesouro dela era resolver um problema na sua família? Ou o tesouro dela era uma enfermidade, que o coração dela estava ali, ela queria aquela cura, queria a cura, queria... Quando conseguiu a cura, pronto, já consegui o que eu queria, agora eu vou embora. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo das nossas vidas que viveram isso, que vivem isso, que usam a igreja para isso, que usam Deus para isso, como barganha, para conseguir aquilo que querem. Queridos, é tão bonito ver a fidelidade de pessoas que chegam na igreja com a vida toda quebrada e permanecem. É tão bonito, porque o coração daquela pessoa realmente está no Senhor. Ela está ali não porque Deus tem algo para oferecer a ela, mas porque ela quer oferecer a Deus a vida dela. Não importa, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Não importa. Se eu conseguir a cura, eu continuo aos teus pés, Senhor. Se a cura não vier, eu vou estar nos teus pés do mesmo jeito. Esse é o coração que o Senhor anseia em ver dentro da igreja. Que não importa o que está acontecendo. Pode estar tudo destruído, tudo quebrado, mas estão lá ao pé do Senhor. Da mesma forma, pode estar tudo às mil maravilhas. Eu tenho o carro do ano, a casa, a melhor casa, minha família, a família perfeita do Instagram. E continuo aos pés do Senhor. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. É um casamento.
É uma aliança. O Senhor, Ele trabalha com aliança. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É Deus de aliança. Ele é o Deus que fez a aliança com Noé. Ele é Deus que fez a aliança com Davi. Glória a Deus. Que da semente dele jamais sairia um que estaria naquele trono. Ele é Deus de aliança. E a aliança não é só nos momentos bons. A aliança também é para ser sustentada nos momentos difíceis. Nos momentos de dor. Nos momentos em que a gente acha que não tem mais chão. Que você olha assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas mesmo sem saber o que eu vou fazer, eu sei que o Senhor está comigo, segurando minha mão. É Deus de aliança. E nos momentos bons você glorifica a Deus, igreja. Porque foi Ele. Foi Ele, é por Ele. Tudo é por Ele. Não é buscar quando está tudo ruim. É adorar quando está tudo bem. Porque a nossa vida, a nossa entrega é isso. Se não for isso, não faz sentido. Essa entrega não faz sentido. Se eu só busco quando está doendo, como eu vou me alegrar nos momentos de felicidade com meu Deus? Como eu vou chamar Ele para participar comigo nos momentos de felicidade que Ele me proporcionou? Se eu tenho um problema na minha vida e o Senhor resolve esse problema, por que não convidá-lo a participar dos momentos bons que eu estou vivendo? Do momento de fartura, do momento em que a minha família está bem, que os meus filhos servem ao Senhor, em que está tudo perfeito. Por que a gente só chama Deus para participar dos momentos mais difíceis? Não, querido, isso não é entrega, isso é barganha. Isso é barganha. Isso é um relacionamento altamente onde eu só quero. Um relacionamento egoísta, um relacionamento sem verdade. Imagine você estar em um relacionamento em que a outra pessoa não te oferece nada. Só te procura quando está na pior, quando não está bem, e você está lá sempre. E quando ela está bem, ela simplesmente esquece de você. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Eu entendo o porquê que foi necessário em vários momentos da igreja, em vários momentos da história de Israel, ter chegado à perseguição. Porque só em meio à perseguição para o povo se mover. Só no momento de luta, no momento difícil, para o povo correr para os braços do Senhor. Se você for ler a Bíblia inteira, lá nos Juízes, tinha um juiz, aí tá tudo bem, aí de repente se afastava, aí vinha a perseguição, aí vinha outro povo, dominava ali Israel, aí levantava outro juiz, e aí o povo ia novamente, da mesma forma que nos reinados. Da mesma forma, na perseguição da igreja, precisou vir a perseguição, para a igreja fazer aquilo que Jesus tinha ordenado, ide por toda a terra. Precisou vir a perseguição. Por que toda vez precisa vir a perseguição para a gente começar a se mexer? Por que a gente não se move antes de chegar a perseguição? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, querido. Agora, se a igreja recuar, o inferno vai avançar. A igreja ela precisa se posicionar para o inferno não avançar e sim retroceder. Amém? Em quarto lugar, a água sobre o altar. Elias pede que 4 cântaros de água fossem derramados sobre o holocausto e sobre a lenha por 3 vezes. O versículo 35 diz que a água corria ao redor do altar de uma forma tão abundante que ela encheu tudo. Até mesmo o rego que foi feito foi cheio de água. E o que a água representa para a gente? A água representa purificação. A água representa renovação, representa vida. A água representa a presença do Espírito Santo em nós. Não adianta oferecer sacrifícios se não for com o coração totalmente entregue. Se não for com o coração lavado, purificado das nossas intenções. Quem lembra aqui de Nadab e Abiú? Os filhos de Arão, o sacerdote Arão. Nadab e Abiú ofereceram ofertas no altar do Senhor. Esse sacrifício, esse fogo foi aceito?
Não foi assim. O que aconteceu com Nadab e Abiú, se você quiser, você pode ler lá no livro de Levítico, capítulo 10, se eu não me engano. O que foi que aconteceu com Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, vamos lá, vamos ler Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, os 2 primeiros versículos. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, o Senhor não recebe qualquer coisa, não. É como o pastor ministrou aqui na palavra de dízimos. Ele, antes de rejeitar a oferta, ele rejeitou aquele que ofereceu aquilo que não era do agrado do Senhor. Por isso que ele rejeitou Acabe. Não. O irmão de Abel, Caim. Por isso que ele rejeitou Caim. Porque o coração de Caim não estava naquela oferta. Ele simplesmente entregou qualquer coisa. O Senhor, ele não recebe qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é. Aqui, Nadab e Abiú, se a gente for estudar o porquê que aconteceu isso aqui, lá no livro, quando a gente lê o Levítico 6, lá tem dizendo como que é para ser feito o altar, né, o fogo. Eles vão colocar a lenha e o altar arderá. O fogo arderá. O fogo vem do Senhor. O fogo é algo que vem do Senhor, não é por obras de mão humana. E aqui, Nadab e Abiú, a palavra fala que eles puseram neles fogo. Que fogo é esse? Não sei. Pegaram fogo qualquer. E eles colocaram a lenha sobre esse fogo. Foi o que Deus mandou eles fazerem? Não. E quantas vezes a gente quer viver uma vida em que a gente quer fazer a obra? E que é pela força do nosso braço. É a gente que faz, é o homem que faz. Não dá certo. Porque o fogo, ele vem do Senhor, o fogo não vem de homens. Nadab e Abiú, eles foram consumidos aqui porque o fogo que eles ofereceram não era fogo santo do Senhor. Era um fogo feito por homens. O fogo que eles fizeram. Não adianta, queridos, a gente oferecer qualquer coisa ao Senhor. Um coração do jeito, de qualquer forma. Eu vou servir de qualquer forma. Eu vou fazer de qualquer forma. Não, queridos, não é assim. Deus nos sonda, Deus nos conhece. Ele quer o nosso coração totalmente entregue, lavado, purificado. Nossa, pastora, mas é difícil, é de uma hora para outra. Não, querido, Deus é tão paciente. O processo de santificação é até a gente morrer, ou até Jesus voltar. É dia após dia, é de glória em glória. A gente não tem que ser perfeito e santo, não. Mas as nossas intenções, elas devem ser. Porque se as nossas intenções estiverem imaculadas, se as nossas intenções estiverem profanadas, o Senhor, Ele sabe. E Ele não recebe. Não é o que eu ofereço, é o que está no meu coração. Se eu ofereço já com uma intenção que não é uma intenção pura, o Senhor não vai receber aquela oferta. Amém? O Espírito Santo, essa água pura, que purifica, que limpa, que lava, é Ele que nos convence, é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos traz a real revelação de Deus. É o Espírito Santo que, quando nós estamos lendo a palavra, nos traz entendimento. É o Espírito Santo que nos consola, é Ele que nos guia, é quem nos ensina. É o Espírito Santo que derrama dos seus frutos sobre as nossas vidas, quando nós o buscamos. A presença do Espírito Santo, ele é o que traz constante transformação, pureza. Ele extrai o que é sujo, ele limpa aquilo que não edifica, ele nos transforma, ele nos ajuda na nossa caminhada. Não é à toa que Jesus disse que iria e deixaria conosco o Consolador, para nos ajudar nesse processo de santificação, nos auxiliar, nos alertar. Uma vez eu escutei que o Espírito Santo, ele é como uma sirene. E quando a gente está pensando em fazer uma coisa errada, aí a sirene começa a tocar. Cuidado. Olha o Espírito Santo aí nos alertando. Ou quando algo está para acontecer, uma cilada, algo que está ali rondando, porque Satanás ele está ao nosso derredor. O Espírito Santo ele está ali, ó, nos alertando, nos deixando ligados.
Ou seja, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas diariamente. E a presença do Espírito Santo em nós tira dos nossos corações essas intenções mundanas, essas intenções de competição, essas intenções de quem é maior, de quem é menor, assim como tinha muito lá na igreja de Coríntios, quem é maior, quem é menor. O que Paulo fala deles? Neófitos, imaturos. Não posso falar com eles com palavras espirituais, porque são carnais, não vão entender. Então é o Espírito Santo que traz essa maturidade, que traz essa humildade, essa retidão, que nos molda, que nos faz ser parecidos com Cristo. Amém? E eu acredito também, igreja, isso aqui eu não trouxe, não é algo teológico que... Não é. É algo que eu acredito. Eu acredito que Elias pediu para que colocassem água 3 vezes, porque o 3 significa perfeição, totalidade, trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, na minha cabeça faz sentido ter sido pedido para colocar água durante 3 vezes ali naquele altar. Porque 3 representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus triuno agindo ali na restauração daquele altar, agindo ali naquele momento de sacrifício, naquilo que Elias estava fazendo. Assim como tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também somos seres triunos. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E nós devemos buscar Deus nessa totalidade também. No nosso intelecto, na nossa humanidade, na nossa alma, no nosso espírito e também com o nosso corpo. Porque a palavra de Deus fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? A água estava por todo lado. Estava em todo o altar. Estava ao redor dele. E é assim que nós devemos buscar a presença do Espírito Santo. Buscando ele em totalidade. Para que nós sejamos totalmente envolvidos pela presença do Espírito Santo. Com o nosso coração totalmente transbordando daquilo que ele tem para nos oferecer. Amém? Vocês estão tão calados. Em quinto e último lugar, Elias ora. Por fim, Elias orou. E o que é a oração? A oração nos leva para mais perto de Deus. A oração gera intimidade com o Pai, gera relacionamento. E não um relacionamento unilateral, mas bilateral. Deus ouve e Deus responde também. E como foi essa oração que Elias fez? Primeiramente, Elias declarou a soberania de Deus. Coloca a parte da oração de Elias no capítulo 18, depois do versículo 30, acho que deve ser o 30. Pronto. A primeira coisa que Elias fez aqui, né? Não. Antes. Aqui. O profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel. Elias, ele declara a soberania de Deus. Ele declara que Deus é Deus de aliança. Ele diz: Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então a primeira coisa que Elias faz é ele declarar essa autoridade, declarar quem Deus era. Quem Deus era? Deus era Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Elias, ele não estava mostrando que ele estava fazendo aquilo ali. Ele estava apresentando Deus para aquelas pessoas. E estava colocando nas mãos do Senhor tudo o que iria acontecer naquele lugar. E ele fala: manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel e eu sou o Teu servo. Elias, ele se coloca aqui na posição de servo. Ele não se coloca na posição daquele que vai fazer fogo descer. Ele se coloca na posição que era dele de direito, de servo. Aquele que estava ali para servir. E exalta o nome do Senhor. E ele
Continua. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias, ele não faz nada por meio dele mesmo. Elias, ele não está fazendo aquilo ali porque ele queria, porque o coração humano dele queria, mas porque Deus havia direcionado ele naquele momento. Elias se esvaziou. Lembra que a gente falou sobre se esvaziar, sobre se sacrificar? Elias se esvaziou para que a presença do Senhor crescesse naquele lugar. E Elias mostrou confiança. Elias clamou não por ele. Elias não clama por ele como Sansão fez. Ai, Senhor, me dá novamente a minha força para que eu derrube essas colunas e eu me vingue. Não, Elias não orou por ele. Elias, ele orou e ele clamou pelo povo. Que ele fala: responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus. Ele já sabia quem era Deus, mas ele queria apresentar esse Deus para o povo. E ele declara que ele clama. Olha a oração poderosa de Elias. Ele exalta o nome do Senhor, ele se diminui como servo, ele declara que só o Senhor é Deus, que tudo que iria acontecer era pela manifestação do poder de Deus. E ele diz: Senhor, responde-me para que este povo conheça que o Senhor é Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Elias conhecia esse Deus, mas o povo não conhecia aquele Deus. E Elias desejava que o povo, que era o povo eleito de Deus, o conhecesse verdadeiramente e visse Deus assim como Elias via. Assim como Elias via. Então Elias, ele tinha um olhar a respeito do Senhor, mas aquele povo não tinha. E ele ora e ele clama: Senhor, que esse povo te enxergue assim como eu te enxergo. Que esse povo possa ver que o Senhor verdadeiramente é Deus. Que esse povo, ele possa te conhecer. E Elias clamou pelo povo. E o que acontece em seguida? E então caiu fogo. Vocês perderam a oportunidade de dar glória a Deus. Glória a Deus. Então caiu fogo do céu. E o fogo desceu sobre aquele lugar. E quando o fogo desce, aquelas pessoas começam a declarar: só o Senhor é Deus. O fogo do Senhor desceu, consumiu o holocausto, a lenha. E todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Existe um passo, queridos, para chegar até esse lugar. Existe um passo a passo: a restauração do altar, a lenha, a devoção, o sacrifício. Existe uma ordem que foi estipulada aqui nessa passagem para que o fogo do Senhor descesse sobre aquele lugar e para que aquele povo conhecesse a Deus verdadeiramente. Queridos, isso nos mostra que quando nós nos levantamos como homens, como mulheres de Deus, e que nós restauramos altares, nós oferecemos sacrifícios, nós alimentamos o fogo com a lenha da nossa devoção diariamente. Quando nós fazemos isso com sacrifícios sinceros no nome do Senhor Jesus e clamamos por fogo do céu, Ele ouve a nossa oração e isso vai trazer avivamento para o povo. Isso vai trazer avivamento sobre as nossas vidas. Isso vai trazer curas. Isso vai trazer milagres, prodígios. E nós finalmente poderemos ver nações se rendendo ao Senhor, como aconteceu aqui. A nação de Israel se rendeu nesse momento aqui, aos pés do Senhor. E eles declararam: só o Senhor é Deus. Imagina quando cada um de nós, servos de Deus, tomarmos essa posição e restaurar o altar das nossas vidas e ter uma busca constante de intimidade com o Senhor, oferecer sacrifícios a Ele, buscar a presença do Espírito Santo, orar da forma correta. Imagina o que não vai acontecer com a nossa nação, com a nossa cidade, com a nossa igreja, queridos. O Senhor, Ele vai mandar fogo do céu. E nesse dia as pessoas, as mais incrédulas, que acreditavam em vários outros deuses,
elas vão se render e elas vão ter que declarar só o Senhor é Deus. Como a palavra fala, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se prostrará perante o nome do Senhor. Mas nós precisamos ser agentes do Senhor nessa terra. Nós precisamos ser embaixadores de Deus nessa terra. Nós precisamos restaurar os altares, para que nós possamos ver mais e mais e mais pessoas declarando só o Senhor é Deus. Nós não podemos nos limitar só ao que nós vivemos aqui dentro das quatro paredes, porque tem muitas pessoas que estão aí fora se perdendo. Só o Senhor é Deus. Pessoas que estão afastadas, pessoas que acreditam em outros deuses, pessoas de outras religiões. Imagina a cena de várias pessoas de todos os lugares declarando só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abandonando velhas práticas, adorando o Deus verdadeiro. Mas nós precisamos nos levantar como Elias se levantou. Elias poderia ter sido... Elias, ele foi ameaçado de morte depois disso aqui. Elias, ele estava sendo ameaçado. Os profetas, vários já haviam sido assassinados já. Outros estavam escondidos. E Elias se levantou. A igreja precisa se levantar. A igreja é agente de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos nos levantar. Queridos, Elias aqui estava só. Nesse momento aqui, Elias estava só. Mas nós não estamos só. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você tem um irmão de guerra. Se você olhar para a pessoa do seu lado, você tem uma pessoa que pode orar contigo, que pode segurar a tua mão quando você não está bem, que pode evangelizar contigo, que pode te ajudar nos momentos difíceis, que quando você está bem, ela está, quando você não está bem, ela está também. Nós não estamos sozinhos, nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos famílias, nós somos comunidade cristã. Se Elias conseguiu fazer isso sozinho naquele momento, imagino que a igreja não pode fazer na nação. Amém? Quando nós nos levantarmos, quando a igreja se levantar, quando cada um de nós aqui se levantar como pessoas sedentas por um avivamento, esse avivamento uma hora ou outra vai acontecer. O fogo uma hora ou outra vai descer. E quando esse fogo cai, gente, volta lá na parte que o fogo cai. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Quando o fogo do Senhor desce, não sobra nada. Não sobra egoísmo, não sobra altivez, não sobra idolatria, não sobra feitiçaria, não sobra nada. Não sobra nada. Só a presença gloriosa do Senhor. Será que nós estamos preparados? O louvor pode subir. Será que nós estamos preparados para viver isso que Elias viveu? Será que nós estamos preparados para viver essa presença gloriosa do Senhor? Como nós iremos estar nesse dia? Se nós quisermos esse fogo, nós teremos que pagar o preço. Qual o preço, pastora? O preço de enfrentar o mundo. Elias enfrentou Acabe, Jezabel e vários profetas que serviam a outros deuses. E nós também vamos ter que pagar o preço. Preço de renúncia, preço de enfrentar o que o mundo tenta nos doutrinar, de negar o que ele nos oferece, de preparar o altar, de sermos o sacrifício. Amém? De colocarmos lenha para que esse fogo ele se mantenha dia após dia. E se entregar a Jesus com todas as nossas forças. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Enquanto o louvor se prepara aí no seu lugar, você já pode começar a fazer o seu sacrifício de adoração a Deus. Você já pode declarar palavras de adoração a Ele. Lembrem da oração de Elias. Ele declarou quem ele era, quem Deus era. Ele declarou que Deus era o Senhor daquela nação. Ele declarou que Deus era Deus de aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus tem uma aliança comigo, queridos. Deus tem uma aliança com você. Deus trabalha com aliança. Ele é o único Deus digno de receber todo louvor e toda adoração, todo sacrifício, toda a nossa
se entregue a Ele, faça com que essa presença do Senhor se manifeste na sua vida. Clame por essa presença. Se há altares na sua vida que precisam ser restaurados, coloque agora diante do Senhor. Se é seu casamento, se é sua vida financeira, se é a sua vida de devoção ao Senhor, coloque esse altar em oração a Deus e restaure esse altar. Faça uma aliança com Ele essa noite. Declare que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o fogo arderá em nossas vidas. E o fogo arderá. Aleluia.